Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à terceira sessão do curso breve, o regime jurídico da União de Facto. Eu vou começar por agradecer em nome da APMJ e em meu nome pessoal ao Sr. Professor Jorge Eduardo Pinheiro e à Sra. Doutora Joana Pinto Coelho por amavelmente terem aceito o convite para estarem aqui hoje conosco. Agradeço também às nossas participantes e aos nossos participantes a sua presença. Relembro que, à semelhança das sessões anteriores deste curso, é possível colocarem questões ao nosso orador e à nossa oradora. Estas questões têm de ser colocadas por escrito e no espaço Q&A. Estas questões serão respondidas no final das exposições. Sem mais demoras, eu vou passar a palavra ao Sr. Professor Jorge Eduardo Pinheiro, que nos vai falar sobre as responsabilidades dos unidos de facto no regime do maior acompanhado. Sr. Professor, dou-lhe então a palavra. Muito obrigada. Obrigado, eu agradeço e agradeço este convite que me foi feito pela Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e saúdo todos os que me estão a ouvir, saúdo de um modo muito especial a doutora Joana Pinto Coelho, que também vai ter o seu momento de palestra. O meu é, como foi referido, dedicado às responsabilidades ou do unida, de facto, no regime jurídico da ou do maior acompanhado ou acompanhada. E aqui, como deve já se ter esta ideia, já passou passaram mais de 2 anos, não é? Foi a lei número 49/2018 de 14 de agosto que criou o regime jurídico do acompanhamento, eliminando os institutos da interdição e da inabilitação. Antes disso tínhamos, portanto, estes institutos como respostas para as situações de maiores com incapacidade ou diminuição de capacidade. Recordo que, como hoje, atualmente, esses institutos tinham a sua sede, o seu tratamento preferencial na parte geral do Código Civil. Os antigos institutos da interdição e da inabilitação estavam abrangidos pelo articulado que se iniciava no 138 e terminava no 156. O 138 começava por balizar as possibilidades, as pessoas que eram alvo de possível interdição, todos aqueles que se mostrassem incapazes de governar suas pessoas e bens, por anomalia psíquica, surdez, mudez ou cegueira, e a resposta que se dava a essa situação de incapacidade de governo de pessoas e bens era através de uma equiparação à criança, uma aplicação com necessárias adaptações das disposições correspondentes ao que se chamava então, começou por chamar poder paternal, mas depois responsabilidades parentais e os próprios meios de suprir o poder paternal, mas na prática era mais precisamente a tutela, um instrumento por excelência de suprir as dificuldades que enfrentavam as pessoas sujeitas à interdição. Tínhamos também a inabilitação, o regime supletivo da inabilitação, tudo o que não estivesse previsto correspondia ao da interdição, mas a lógica da inabilitação era frontalmente de uma tutela patrimonial, não é? De uma proteção patrimonial. A inabilitação abarcava todos os indivíduos que se mostrassem incapazes de reger convenientemente o seu património, por causa da sua anomalia psíquica, surdez, mudez ou cegueira, portanto havia um nexo de causalidade. Quando essas situações não fossem de tal modo graves que justificassem a interdição, e a forma de suprir essa situação
de limitação em matéria de gestão do património não era propriamente a tutela, mas era a curatela, era o curador, era a autorização que recaía sobretudo no momento em que se tratava de dispor de bens, e também a própria gestão do património era confiada a esse curador. Estes institutos da interdição e da inabilitação foram largamente criticados, começaram a ser cedo criticados, e antes de 2008 já havia um consenso de que eram institutos que estavam longe de proporcionarem boas soluções, que eram morosos, que implicavam por vezes pesados custos, tinham um cariz estigmatizante, não cobriam situações de incapacidade temporária, e no caso da inabilitação, como há pouco referiu, visava-se mais a proteção do património do que a proteção da pessoa do incapaz, até pela própria letra. No caso da interdição, o mecanismo de proteção consistia, como referi, na tutela, era inspirada no meio de suprir as responsabilidades parentais pouco flexível. Estávamos perante institutos tidos como excepcionais, que se entendia que deviam ser revistos, porque valorizavam um pouco a autonomia das pessoas com capacidade diminuída. E mais que isso, colidiriam até com alguns compromissos internacionais, colidiriam até com a chamada doutrina da alternativa menos restritiva, segundo a qual a proteção se deve fazer de uma forma que respeite ao máximo a autonomia da pessoa e que afete o menos possível os seus direitos fundamentais. E, portanto, esta passagem, esta alteração que a Lei nº 49/2018, de 14 de agosto, faz, abolindo esses institutos e substituindo pelo Instituto do Acompanhamento, é, à primeira vista, e genericamente algo de positivo e apontado como algo positivo. Todavia, não faltam, como sempre acontece, há alguns pontos críticos. Mas antes disso, só ilustrar, conviria só ilustrar, sempre em traços muito gerais, obviamente, em que é que o acompanhamento se demarca dos anteriores institutos de interdição e inabilitação. Basicamente, a matéria do acompanhamento dos maiores acompanhados está abrangida pelo articulado que se inicia no artigo 138 do Código Civil e termina no 156. Começa por dizer quem é o possível beneficiário do acompanhamento, é o maior impossibilitado, é o 138, o maior impossibilitado que o diz, não é? O maior impossibilitado por razões de saúde, deficiência ou pelo seu comportamento de exercer plena, pessoal e conscientemente os seus direitos ou de cumprir os seus deveres. Portanto, é este maior que está impossibilitado de exercer os seus direitos ou os seus deveres por razões de saúde, deficiência, de exercer plena, pessoal e conscientemente, é a pessoa candidata, entre aspas, a ser acompanhado. Acrescente-se que a situação do acompanhamento, à semelhança da interdição e inabilitação, é um produto, é o resultado de uma decisão judicial, em contraste com o que nós tínhamos com a interdição e inabilitação e com a sua rigidez, a que eu tive a oportunidade de aludir, e uma certa ideia de que havia uma interferência excessiva e uma preocupação escassa pela autonomia da pessoa, que estava mais limitada em matéria de capacidade. Há alguns aspectos na letra do regime do acompanhamento, do regime jurídico do acompanhamento, que já mostram uma sensibilidade e, portanto, o artigo 140 fala mesmo, associa o acompanhamento a uma preocupação de assegurar o bem-estar do acompanhado, assinala também um objetivo de uma recuperação
de tentar uma recuperação do pleno exercício de todos os seus direitos e o cumprimento dos seus deveres, e também se assenta num pressuposto de supletividade. O 140 número 2 diz expressamente que o acompanhamento não tem lugar sempre que o seu objetivo se mostra garantido através dos deveres gerais de cooperação e de assistência que no caso caibam. É muito curioso porque há alguns aspectos que nós podemos apontar como sendo positivos também podem ser aspectos críticos do próprio Instituto. Ainda traçando muito brevemente este contraste, o 145 volta a dar-nos aquela ideia de intervenção mínima, de menor interferência possível no espaço de autonomia, ao dizer que o acompanhamento se limita ao necessário, e em vez de se fixar em um ou dois institutos, sei lá, a tutela ou a curatela, traça já um catálogo um pouco mais amplo de possibilidades, o exercício das responsabilidades parentais, o meio de as suprir, uma representação geral ou especial com indicação expressa de categoria de atos, administração total ou parcial, autorização prévia para a categoria de determinados atos ou categorias de atos, intervenções de outro tipo devidamente explicitadas e, portanto, deixa algo em aberto, o que, mais uma vez, é positivo, mas também pode não ser, porque deixar algo em aberto é deixar também um espaço de indefinição para o âmbito, para o modo como vai operar o acompanhamento. Mas, enfim, por último, como eu há pouco referi, os institutos de interdição e inabilitação, e claramente de inabilitação, eram criticados pela sua dimensão e pela sua prática, muitas vezes vocacionada sobretudo para a dimensão, para a área patrimonial. O 147, curiosamente, acaba por, de certo modo, levar-nos a pensar que, afinal, a distância não é tão grande, dada a preocupação que tem pela defesa da autonomia pessoal, porque diz que o exercício pelo acompanhado de direitos pessoais e a celebração de negócios da vida corrente são livres, salvo disposição da lei ou decisão judicial em contrário, depois exemplifica várias situações de exercício livre desses direitos. Se quisermos fazer talvez um percurso crítico rápido deste aspecto do acompanhamento, percebemos que há aqui uns pontos curiosos, que é justamente o pressuposto do acompanhamento, aquela referência à supletividade que eu há pouco referi, o 140, aquela preocupação do acompanhamento não ocorrer assim tão facilmente, de funcionar só em segunda linha, que tem a ver com o tal 140 número 2, que diz que a medida de acompanhamento não tem lugar sempre que o seu objetivo se mostre garantido através dos deveres gerais de cooperação e de assistência que no caso caibam. Ora isto suscita uma questão curiosa, porque nós temos relações familiares que têm mesmo deveres nominados de cooperação e de assistência, basta ver a própria relação matrimonial, não é? Nós temos o artigo 1672 que contém lá o dever de cooperação, contém lá o dever de assistência, que vai explicita no 1674 o que é o dever conjugal de cooperação, explicita no artigo 1675 e 76 o dever de assistência, o 76 desdobra o dever de assistência, concretizam no dever de contribuir para os encargos da vida familiar, mas isto hoje em dia pode ser algo arriscado, atendendo a este apelo, a estes deveres gerais de cooperação e de assistência, pode ser tido como algo arriscado, dado o conceito, o caráter indeterminado destes deveres e muitas vezes as dúvidas doutrinárias ou as hesitações doutrinárias que se colocam relativamente a vários deveres no âmbito das relações familiares e nomeadamente no quadro das relações conjugais. Quanto ao 147, já tive a oportunidade de dizer
que este 147, com certamente intenções louváveis de preservar a esfera pessoal, pode talvez não ter em conta que muitas vezes é nessa esfera pessoal que a intervenção se afigura necessária. Uma pessoa não precisa, obviamente, de ser representada, mas talvez necessite de algum auxílio, ou do mero auxílio na área pessoal. Uma pessoa pode dispersar-se, desorientar-se momentaneamente no momento de exercício de direitos pessoais ou no momento em que está a realizar negócios da vida corrente, bastando que alguém da sua confiança o ajude a retomar o curso em que se encontrava. A hipótese, aquilo que eu também já referi, a hipótese de concretização dos instrumentos em que se vai traduzir o acompanhamento é vasto, isso cria também alguns receios de se encontrarem medidas um pouco atípicas e inesperadas, mas aqui o que se verifica no Código Civil, e aí é um ponto que sequer tem uma marca de autor, infelizmente. Eu por acaso sou um defensor do terceiro Código Civil. Este acompanhamento tentou-se integrar este acompanhamento na lógica anterior, na lógica pré-existente de um Código Civil, e portanto há certas coisas de que se prescindiu, de certas referências concretas que nós sentimos que estão em falta. Há elementos básicos que têm a ver e que importam muito a pessoas com capacidade diminuída, nomeadamente em função da idade. Por exemplo, não há referências às dificuldades que elas podem ter e como isso se pode resolver no contacto com os bancos, com a banca online, com as telecomunicações, e às vezes são coisas mais simples do que podem resultar disto e deste enunciado às vezes abstrato. Às vezes, em muitos casos, é preciso apenas que alguém leia o que está no ecrã e que alguém traduza no teclado o que a pessoa pretende, não é? Portanto, eu penso que aqui este acompanhamento, esta integração do acompanhamento no código renunciou abdicou de uma certa modernidade na escrita e de uma particularização de situações mais críticas em alguns pontos. Mas isto em termos muito gerais, não se trata propriamente de falar do acompanhamento e estabelecer um contraste com a interdição e inabilitação, trata-se de fazer um cruzamento com a questão da união de facto. O primeiro ponto curioso aqui é que, se olharmos para os institutos da interdição e da inabilitação, o que nós tínhamos nesse domínio era a perfeita invisibilidade da união de facto. A união de facto, no quadro do regime jurídico da interdição e da inabilitação, não tinha uma referência que fosse isso, enquanto que o cônjuge, a união matrimonial, tinha essa referência. É logo um ponto que importa assinalar. Em matéria de... Vou aqui procurar a versão anterior, é isso que eu estou a fazer. A matéria, o articulado anterior nunca falava da união de facto, mas falava por 3 vezes, exatamente por 3 vezes da união conjugal. Dizia que a interdição podia ser requerida pelo cônjuge do interditando, no 141, número 1. Dizia no 143, número 1, a linha A, que na primeira linha das pessoas a quem iria ser deferida a tutela do interditando estava o cônjuge. E, finalmente, o 146 fazia uma referência menos importante, mas não deixa de ser interessante. Dizia que o cônjuge do interdito não se podia escusar de tutela
nem ser dela exonerado, a não ser em casos graves, em casos de violação do artigo 143. Em suma, no regime jurídico da interdição e da inabilitação, a união de facto não existia, ou melhor dizendo, o companheiro ou a companheira do interdito ou da inabilitada não era mencionado. Não era mencionado para efeitos de legitimidade, para efeitos de ajuda, nomeadamente enquanto tutor, nem no quadro do afastamento da sua função, ou por exoneração ou remoção. Bem, o regime jurídico do acompanhamento vem por fim a essa invisibilidade clara da união de facto. Após a introdução do regime jurídico do acompanhamento, nós encontramos agora várias referências expressas à união de facto. E encontramos em paralelo com aquelas que encontramos no que toca à união matrimonial, no que toca ao cônjuge. Encontramos um artigo 141, a dizer-nos que o acompanhamento pode ser requerido, para além de poder ser requerido, o artigo 141 do Código Civil, bem entendido, o artigo 141, número 1, a dizer que o acompanhamento, para além de poder ser requerido pela própria pessoa que tem dificuldades de exercício de direitos e deveres, pode ser requerido por qualquer parente sucessível, ou independentemente da autorização pelo Ministério Público, mas estava eu a dizer, ou por qualquer parente sucessível, mediante a autorização dele próprio, do cônjuge e do unido de facto. Em matéria de legitimidade aparece, portanto, uma alusão ao unido ou à unida de facto do acompanhado, do futuro acompanhado. O acompanhamento é requerido pelo próprio, vou ler mesmo, pelo próprio, mediante a autorização deste, pelo cônjuge, pelo unido de facto ou por qualquer parente sucessível, para aqui nesta primeira parte. O 143, número 2, a linha B, vem dizer quem podem ser os acompanhantes. Há aqui um princípio que é, de certo modo, a prioridade na escolha do acompanhante, da vontade do acompanhado, na medida do possível. Mas se não tiver havido essa escolha, essa definição, ou se ela for tida como inconveniente, temos uma lista supletiva de acompanhantes, não é? E em primeiro lugar nessa lista temos o cônjuge, mas aparece agora referido algo que não tinha, e isto é algo que não tínhamos, como eu disse, nos institutos de interdição e inabilitação, aparece referido o unido ou a unida de facto, não é? Aparece logo em segundo lugar, e portanto uma posição similar ao do cônjuge, só a seguir é que vêm os pais, outras pessoas, os filhos, portanto o cônjuge e o unido de facto estão mais ou menos no mesmo patamar para efeitos de atribuição da qualidade de acompanhante. Aparece depois uma referência, mas essa é uma referência periférica que não tem a ver com a parte geral, aparece mais uma referência à união de facto, mas uma referência destinada a validar as disposições testamentárias nos casos de indisponibilidade relativa. Penso que talvez tenham ideia, existem os chamados casos de indisponibilidade relativa, são aqueles que se destinam a tutelar a liberdade de estar. Há certas pessoas que têm uma proximidade com o decuius e um ascendente sobre ele, designadamente noutros tempos os tutores, agora as pessoas que acompanham a própria pessoa, essa pessoa pode manter capacidade e se ela fizer testamento em benefício da pessoa que o está a acompanhar e a apoiar, existe a suspeita de que ela não está a fazer a liberalidade de modo livre e, portanto, essa disposição em princípio é inválida.
mas por outro lado entende-se que pode não ser inválida se existir uma ligação familiar, uma ligação de proximidade que anule a ideia de influência. E, portanto, o artigo 2192 diz que começa por dizer, se uma pessoa deixa uma disposição testamentária tendo capacidade para o fazer ao acompanhante, essa disposição é nula. E acrescenta, não será nula se a pessoa que o está a acompanhar estiver casada com ele ou viver com essa pessoa, com a testadora, em união de facto. Mas, como eu disse, é algo interessante, estabelece de novo uma paridade entre, neste campo, entre o cônjuge e o companheiro ou companheira, mas não deixa de ser periférico. Feito este percurso, e já vimos alguns pontos de aproximação que o regime jurídico do maior acompanhado acaba por introduzir entre a união de facto e a união matrimonial, é preciso dizer que permanecem diferenças entre os estatutos da união conjugal e da união de facto, quer no regime do maior acompanhado, quer naquilo que eu designo como direito civil da família. E aqui importa dizer uma coisa que pode deixar, alimenta uma certa perplexidade, que é nós termos a ideia de que um sistema é uno e verificar que, na verdade, o sistema não é uno. A modo como vai tratando as pessoas e as situações e as relações varia em razão dos ramos e das circunstâncias. Por exemplo, no quadro do direito civil da família, daquilo que designa direito civil da família, é grande o contraste, nomeadamente patrimonial, entre o que temos para o casamento e o que temos para a união de facto. Por exemplo, os regimes de bens que não existem tecnicamente na união de facto, a posição hereditária legal que existe para o cônjuge, que não existe para o membro da união de facto, são elementos realmente que marcam uma diferença entre o casamento e a união de facto. E isto depois é paradoxal, porque fora do direito privado comum, no âmbito do direito não civil da família, existe praticamente uma paridade entre a união de facto e o casamento. Se olharmos para o direito penal, é difícil haver diferenças. Se olharmos para o direito fiscal, a mesma coisa. Para o direito do trabalho, para o direito da função pública, para o direito da segurança social, para o direito processual e procedimental, para o direito prisional, para o direito dos estrangeiros, para o direito da saúde. E o direito civil da família é realmente singular. E, obviamente, temos convém fazer críticas sobre isso e pensar porque é que é assim. Críticas não faltam, até no sentido de melhorar o estatuto do membro da união de facto em relação à posição do cônjuge, mas há aqui algo que inquina qualquer tentativa, a meu ver, e é por isso que eu não me canso de defender um terceiro Código Civil. Pouco se pode fazer com um Código Civil como este, que parte da prioridade do casamento, que define o casamento como primeira relação jurídica, familiar, só fala dele, que a seguir coloca um primeiro título dedicado ao casamento, que remete e que trata da união de facto em momentos periféricos e até remete os maiores desenvolvimentos sobre a união de facto para uma lei que avulsa e que tem um título que não é muito expressivo e que não aproxima do nível de dignidade do casamento. Recorde-se que essa lei se chama Lei que adota medidas de proteção das pessoas que vivem em união de facto, salvo erro. E, portanto, há aqui um problema de articulado que acaba por estabelecer talvez aqui uma paralisia na forma como os regimes se definem, e estou a falar concretamente do direito civil da família, em que este contraste é evidente. E portanto,
falando, como eu disse que globalmente esse regime é diferenciado, mas também no regime jurídico do maior acompanhado é diferenciado. Eu há pouco apontei situações de convergência, nomeadamente em matéria de legitimidade e em matéria de candidatura acompanhante, digamos. Hoje em dia, entre aspas, o membro da união de facto já pode ser, já aparece indicado expressamente como acompanhante ao lado do cônjuge. Já aparece também mencionado ao lado do cônjuge a propósito do requerimento de acompanhamento. Mas as diferenças lá estão. Como antes, o artigo, no que acontecia com a inabilitação e a interdição, como antes, dizia-se que o cônjuge não podia escusar-se ou exonerar-se senão em situações extremas. Isso não é dito para o membro da união de facto. Parece que existe uma maior liberdade de desvinculação do membro da união de facto, ou melhor facilidade de afastamento do membro da união de facto que assuma a qualidade de acompanhante. E, portanto, estamos já a ver aqui um aspecto de diferenciação explícita pela referência expressa e omissão quanto ao outro. Mas, sem falar de cônjuge, o tal artigo que eu já aludi, o 140, número 2, quando começa a falar de deveres de cooperação e assistência, coloca-nos novamente esse problema. Quando nos diz, atenção, não deve haver, pode não ser necessário acompanhamento, se forem insuficientes os deveres de cooperação e assistência. Mas o enunciado de deveres, o enunciado legal de deveres, e designadamente os de cooperação e de assistência, nós temos sim, mas para o casamento. Não os vamos encontrar, pelo menos com essa modelação e com esse discurso, ou com um discurso proximamente jurídico ou realmente jurídico, para os membros da união de facto. Qual é a consequência disto? Paradoxalmente, a consequência disto é que o companheiro ou a companheira acabará por assumir maior responsabilidade e maior liberdade na matéria de acompanhamento. Se nós não conseguirmos identificar deveres técnico-jurídicos de cooperação e assistência, então o acompanhamento estará menos limitado, o requerimento de acompanhamento estará menos limitado, não é? Do que numa situação conjugal. E, por outro lado, se nós verificamos, por fim, que não há tanta facilidade de escusa, que há mais facilidade de escusa e exoneração no caso do membro da união de facto do que no caso do cônjuge, então percebemos que existe uma menor pressão para continuar e para exercer essas funções de acompanhante, portanto. E aqui há efetivamente um peso maior de responsabilidade, é o aspecto paradoxal que acabamos por encontrar ao falar da união de facto no quadro do regime jurídico do maior acompanhado. E é isto que deste modo termino e agradeço a vossa atenção. Muito obrigada, Sr. Professor. Nós é que agradecemos. Espero não ter falado depressa demais. Não, de todo, Sr. Professor. Trouxe-nos foi muita informação, mas agora teremos tempo para processar essa mesma informação e eu volto a dizer que será possível às nossas participantes e aos nossos participantes colocarem as questões no espaço que endei e que as mesmas poderão ser respondidas depois no final das duas exposições, sendo que eu agora deixava o Sr. Professor descansar um pouco e nós retermos todas estas ideias e passava a palavra à Sra. Doutora Joana. Obrigada, Cátia. Estão-me a ouvir? Sim, a doutora Joana vai-nos então falar das responsabilidades dos unidos de facto em casos de impossibilidade do exercício de responsabilidades parentais em vida ou por morte. Doutora Joana, passo-lhe então a palavra. Obrigada, Cátia. Eu, antes de começar, eu vou só dar aqui um jeito de, à parte, que registro aqui de uma frase do Dr. Jorge,
que é relativamente ao regime do maior acompanhado. A dada altura, o Dr. Jorge diz que vem pôr fim à invisibilidade da união de facto, tratando com todas as questões delicadas que foi ali minuciosamente expondo, vem pôr fim à invisibilidade da união de facto, quase que desta forma tímida nós andamos aqui todos a buscar na legislação que vai saindo, alguma forma de podermos ver aqui alguma luz ao fundo do túnel para tratarmos os unidos de facto com alguma relevância jurídica, e achei piada à expressão dele. Bom, eu quero começar por agradecer uma vez mais à Associação Portuguesa de Mulheres Juristas a possibilidade de poder contribuir neste curso breve sobre o regime jurídico da união de facto para uma modesta reflexão, que é também uma reflexão breve, sobre o tema do exercício das responsabilidades parentais pelos unidos de facto. Mulheres e homens, considero eu, unidos pelo amor, pelos afetos e pela vontade autodeterminada de viver em situação de conjugalidade fora do contexto institucional do matrimónio. Quero cumprimentar com particular simpatia, naturalmente, o Dr. Jorge Pinheiro, que já tive a oportunidade de endereçar pessoalmente os meus cumprimentos, meu colega de cartaz, com quem hoje tenho a imensa honra de partilhar este painel. Portanto, reconhecendo também que ser a última a falar, que me tem competido sempre nos últimos cursos que temos feito, e sempre que me dão as oportunidades de vir aqui dizer umas palavrinhas, ser a última a falar nos sugere sempre uma responsabilidade acrescida de pelo menos não desiludir ninguém, enfim, das pessoas que estão desse lado e que nós não vemos, e que é sempre uma situação muito, muito caricata, que é o facto de estarmos a falar quase para um ecrã. Mas bom, e portanto, por último, quero cumprimentar e agradecer também a presença de todos e todas os que estão desse lado, que eu não vejo, e que vão seguindo o trabalho da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e que vão correspondendo a esta vontade de refletirmos e esclarecermos algumas questões que consideramos pertinentes e que são merecedoras de debate. Correndo o risco de me repetir em certos aspectos relativamente a determinadas questões que já tenham sido abordadas em sessões anteriores, eu não posso deixar de me referir um pouco a esta relevância jurídica da união de facto no contexto do direito da família e, portanto, aquela visibilidade que o Dr. Jorge pareceu-me a mim, portanto, é esta expressão que eu acho engraçada, portanto, há relevância jurídica da união de facto, andamos todos aqui a colar os puzzles para ver se de facto tem relevância jurídica no direito da família, consciente, portanto, que todas as discussões doutrinárias e jurisprudenciais que esta relevância tem suscitado, mas tranquilizada, porém, pela força impulsionadora das relações sociais na conformação jurídica de uma relação que é, para mim, sem margem para dúvidas, uma relação familiar. Mas isto é um entendimento próprio. Começo por contextualizar a união de facto no quadro constitucional e refiro-me naturalmente ao artigo 36 da Constituição da República Portuguesa, que no seu número 1 refere expressamente que todos têm o direito de constituir família e de contrair casamento em condições de plena igualdade. É por isso o próprio legislador constituinte que distingue o direito de constituir família e o direito de contrair casamento, não restringindo por isso o conceito de família à união conjugal baseada no casamento, a chamada família matrimonializada, nas palavras de Gomes Cantilho e do professor Vital Moreira, professor Gomes Cantilho e professor Vital Moreira. A par desta inequívoca distinção, estes constitucionalistas, portanto o professor Gomes Cantilho e o professor Vital Moreira, observam que o número 4, e curiosamente, deste artigo refere a igualdade dos filhos nascidos dentro e fora do casamento e não refere os filhos nascidos fora da família. Portanto, e também, enfim, citando aqui ou associando aqui uma ideia que também não é minha, há por isso mais família para além do casamento. E, portanto, a união de facto é com certeza uma relação familiar. É por isso evidente, e julgo que não existirem já grandes ambiguidades relativamente a esta questão, que a própria Constituição nos oferece a fundação da relevância jurídica das uniões de facto, permitindo-nos afirmar com a necessária clarividência que o casal nascido de uma união de facto juridicamente protegida é também uma família. As ciências sociais, designadamente a sociologia da família, que me é muito cara, para quem me conhece sabe que é verdade, fala a este propósito da chamada, e eu acho muito esta expressão é da professora Sofia Abuin,
fala a este respeito da construção social do sentimento amoroso, e nós precisamos de construir socialmente esta questão da união de facto para perceber que o sentimento amoroso aqui deve ser, enfim, a relevância jurídica deste sentimento é uma coisa que vamos buscando de ordenamento jurídico para ordenamento jurídico. Portanto, e esta construção social, assumida hoje no chamado movimento de modernização das sociedades ocidentais, é uma superação da ideia da matrimonialização do amor, subordinada funcionalmente aos interesses da reprodução familiar, portanto, e assente naquela taxativa divisão dos papéis de homem provedor, chefe de família, mulher cuidadora doméstica e cuidadora. A sentimentalização da vida privada e a individualização como características fundamentais dos movimentos sociais de transformação das famílias ocidentais, a par da democratização das relações familiares, passaram a permitir a escolha amorosa, e esta escolha passou a ser o critério determinante, ou um critério determinante na formação dos casais, se não o mais importante. Hoje, grande parte dos indivíduos querem ser livres em conjunto, ou seja, desejam ter uma vida conjugal, da qual depende a construção das suas identidades pessoais, mas não abdicam da sua própria individualidade, da dimensão construtiva do seu eu. A família torna-se, por isso, um centro de construção de afetos, laços, entreajuda e relações pessoais, ou torna-se também como uma dimensão construtiva que supera em grande medida a dimensão institucionalizada da família, tradicionalmente conformada por concepções católicas. Hoje, há famílias de pais e mães divorciados, com ou sem filhos. Hoje há mães e irmãos, há famílias de padrastos, de madrastas, de mães solteiras, famílias monoparentais por opção, casais em união de facto, com e sem filhos, uniões de facto e casamentos homossexuais, com e sem crianças. E, portanto, há quem diga que estamos perante uma nova ordem familiar. Esta ordem familiar provavelmente não cabe dentro daquele Código Civil que o Dr. Jorge estava a dizer há pouco, e que traduz a pluralidade e heterogeneidade das relações familiares, e que se reflete nos números, ou que se calhar são os próprios números que a determinam. Segundo dados do Pordata, em 2020, e corro o risco naturalmente porque eu não assisti a todas as sessões anteriores, de repetir algumas ideias que já tenham sido passadas, segundo os dados do Pordata, em 2020 registaram-se 18.902 casamentos, quando no ano anterior o número era de 33.272. E este número do ano anterior evidenciava já, relativamente aos anos anteriores, uma tendência decrescente, portanto, para reduzir. O que nos permite concluir que, para além dos constrangimentos determinados pela Covid, esta tendência já era uma realidade, portanto, porque a Covid-19 naturalmente terá tido impacto nos casamentos que se contraíram. Do universo destes casamentos do ano 2020 e ainda segundo o Pordata, 18.457 são entre pessoas de sexo diferente e 445 entre pessoas do mesmo sexo. O número provisório de divórcios registrado em 2019, ainda não há dados de 2020 no Pordata, é de 20.235. Se quisermos comparar com o número de casamentos do mesmo ano, desse ano 2019, temos 33.272 casamentos, o que significa que, em termos de rácio, por cada 100 casamentos temos aproximadamente 61,4 divórcios. Nos casamentos registados em 2020, aqueles 18.457, 5.325 foram mulheres, foram casamentos, de mulheres divorciadas e 5.654 de homens divorciados. Números que traduzem, segundo os dados existentes, e apenas segundo estes dados existentes, porque sabemos que à partida serão naturalmente mais, significam 10.979 famílias recompostas ou reconstituídas, ou como quiserem chamar-lhe. Também em 2020, num total de 470.650 famílias monoparentais, 398.572 eram famílias monoparentais femininas e 72.082 masculinas, registando estas últimas, as masculinas, uma tendência crescente desde pelo menos o ano de 2013. Portanto, desde 2013 que se tem verificado um aumento das famílias monoparentais masculinas. E a questão que se coloca e que nós podemos colocar é: pode o direito da família, com o Código Civil que tem, desconsiderar todos estes dados, todas estas realidades familiares que lhe estão subjacentes? Não. Dizemos nós, digo eu, ou considero eu, com a minha modesta humildade, como é óbvio. E por isso,
um bocadinho à semelhança daquilo que aconteceu com esta invisibilidade ou esta tornar visível a união de facto. Em 2015, depois da reforma inovadora da chamada Lei do Divórcio, a Lei 61 de 2008, em 2015, dizia eu, a Lei 137 de 2015, de 7 de setembro, veio alterar o artigo 1903 e o artigo 1904 do Código Civil e editar ainda o artigo 1904-A em matéria de responsabilidades parentais com implicações diretas para os unidos de facto, havendo mesmo quem chame, e aqui a mim parece-me, soa-me um bocadinho demais, a lei dos padrastos e das madrastas. Em matéria de união de facto e relativamente ao exercício das responsabilidades parentais, e perdoem-me só esta abordagem, só para termos aqui um paralelo, sempre que a filiação se encontra estabelecida relativamente a ambos os progenitores, e estes vivem em condições análogas à dos cônjuges, termina o artigo 1911 do Código Civil, que se aplica, nestas circunstâncias, o disposto nos artigos 1901 a 1904, que vigoram para o exercício das responsabilidades parentais na constância do matrimónio. E, portanto, aqui nós temos, enfim, já havia o recebimento da união de facto, digamos assim, como dos casais que viviam em união de facto e que, enfim, relativamente aos quais era registada a filiação ou eram progenitores cuja filiação está registada em seu nome, como é óbvio. Em caso de cessação da união de facto, aplicam-se igualmente as disposições dos artigos 1905 a 1908, nos exatos termos definidos para o exercício das responsabilidades parentais em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens e declaração de nulidade ou anulação do casamento. O artigo 1906, número 4 do Código Civil, foi talvez a norma que, embora de uma forma, lá está, tímida, permitiu aqui, e não se referindo expressamente à união de facto, nem aos unidos de facto, permitiu aqui já na altura, na reforma de 2008, através da figura da delegação do exercício das responsabilidades parentais, possibilita o exercício das responsabilidades parentais pelos unidos de facto companheiros dos progenitores, portanto, quando existe ou quando estão separados e têm uma família recomposta, portanto, e há uma união de facto, e portanto há aqui uma norma, que é este artigo 1906, número 4, que é um escape, mas embora que o legislador não tenha, na altura, enfim, falado expressamente nessa questão, fala-se na delegação de responsabilidades, e sabe quem está nos tribunais, ou quem por lá passa de vez em quando, como é o meu caso, que esta questão da delegação das responsabilidades parentais num unido de facto é uma questão que gera muitíssimos problemas em algumas cabeças ainda. E, portanto, se calhar não se perdia se não fizéssemos uma menção expressa realmente a esta realidade. Mas, avançando, que inovações e implicações, então, em que é que se traduz estas inovações da Lei 137 de 2015? Relativamente aos unidos de facto, fizermos um trabalho um bocadinho de teleologia, não é? Da interpretação das normas que pudessem estar em causa, a exposição de motivos da iniciativa legislativa que esteve na base, realça alguns aspectos que me parecem importantes de destacar, embora depois a redação final das normas não tenha, enfim, se calhar com a clareza necessária, tocado os pontos todos que necessariamente devia ter tocado, mas é um começo e é uma forma de darmos visibilidade àquilo que de facto deve ter. E, portanto, na exposição de motivos, então, dizia eu, diz-se que esta nova lei pretende reforçar a proteção dos menores em caso de morte ou impossibilidade do exercício das responsabilidades parentais por um dos progenitores. Sublinha o superior interesse da criança como critério de atribuição do exercício das responsabilidades parentais aos progenitores, mas também aqueles que, no dia-a-dia, constroem laços de afetividade, a protegem e contribuem para o seu salutar e harmonioso crescimento no plano físico, intelectual, moral e social. Isto está dito na exposição de motivos. Não resulta propriamente, portanto, resulta de uma forma tímida, porque vamos ver, é um regime escasso, embora seja, enfim, um começo.
Na ausência de progenitor, o cônjuge ou companheiro do outro progenitor surge como a figura de referência para a criança, com quem, aliás, se supõe, e só assim faz sentido o regime, que a regra já coabita e já desenvolveu profundos laços de afetividade. Pretende também esta lei, pretendia dar expressão legal às situações de facto, que garantam ao menor a estabilidade de uma tutela efetiva, que deve manter-se mesmo nos casos em que falte um segundo progenitor. Centrando agora, portanto, o objeto da nossa apresentação, do nosso tema, partimos então do pressuposto que esta lei, vocacionada para soluções de questões que se prendem com a dita nova ordem familiar, se centra ao arrepio de algumas controvérsias doutrinárias na assunção da relevância jurídica dos afetos ou das relações afetuosas com crianças. A expressão responsabilidades parentais, que, como sabemos, vai substituir a expressão poder paternal, procura enfatizar, como claramente o tem assumido a doutrina, e assumimos aqui a expressão da senhora conselheira doutora Clara Souto Maior, uma concepção personalista centrada na criança enquanto ser humano dotado de sentimentos, necessidades e emoções, a quem é reconhecido um espaço de autonomia e de autodeterminação de acordo com a sua maturidade. Pretende expressar, acima de tudo, uma ideia de compromisso entre um dever de proteção jurídica e social e afetiva, por um lado, e a autonomia e a autodeterminação da criança, a quem é devido, num certo sentido e com uma determinada reciprocidade, porque as responsabilidades parentais se impõem no interesse das crianças, mas também, num certo sentido, entre pais e filhos, portanto, um respeito, auxílio, assistência e, aqui, relativamente às crianças, em função da sua especial vulnerabilidade. O conteúdo das responsabilidades parentais, partindo então do ideal de família tendencialmente igualitário, encontra-se definido pelo legislador no artigo 1878 do Código Civil e compete aos pais, nos termos deste artigo, no interesse dos filhos, velar pela segurança e saúde destes, prover ao seu sustento, dirigir a sua educação e representá-los ainda que nascituros e administrar os seus bens. Naturalmente que estas responsabilidades parentais e o conteúdo destas responsabilidades parentais têm como mote principal a realização do interesse dos filhos. Portanto, esta é a característica mais evidente de todo este regime. E, portanto, a questão que se pode colocar é que se, de facto, este conteúdo de responsabilidades parentais, uma vez aplicando-se o regime que, vamos ver, foi possível ou que é possível acontecer em função desta nova lei, desta lei de 2015, relativamente à qual eu devo dizer fiz uma pesquisa, mas eu não encontrei jurisprudência neste sentido, se aplica exatamente nos mesmos termos as mesmas responsabilidades, naturalmente que sim. Os unidos de facto, que companheiros dos progenitores biológicos, a quem seja aplicável o regime nos moldes em que vamos determinar, têm exatamente o mesmo conteúdo, ou é conformado exatamente com o mesmo conteúdo, as responsabilidades parentais conjuntas, como vamos ver a seguir. Portanto, este artigo 1808, número 1, estabelece um conjunto de direitos e deveres ou poderes funcionais que têm esta designação porque o seu exercício é determinado a uma específica função, que é a realização do interesse das crianças. E, portanto, é este modelo legal de família democrática que vai sendo assente na doutrina de jurisprudência, que impõe igualmente aos filhos o dever de obediência aos pais, conquanto estes devam ter em conta a opinião das crianças relativamente aos assuntos familiares importantes, reconhecendo-lhes autonomia na organização da vida e em função do seu grau de maturidade. Mas, como vimos, nesta nova ordem familiar, o exercício das responsabilidades parentais pode estar sujeito a vicissitudes várias e específicas que decorrem, algumas delas, da própria forma como encaramos o pulsar das relações afetivas familiares. Entre estas vicissitudes, e relativamente à matéria que nos traz aqui hoje, destacamos como tema central a situação de impedimento de um dos pais no exercício das responsabilidades parentais, que está hoje regulada, hoje estava, também já está, no artigo 1903, a morte de um dos progenitores, e depois temos um aditamento que partiu desta norma de 2015, o artigo 1904, que tem a epígrafe, deixem-me cá ver, que eu agora assim de repente não me lembro qual é a epígrafe de 1904.
Exercício conjunto das responsabilidades parentais pelo único progenitor da criança e pelo seu cônjuge unido de facto. Portanto, temos aqui o acolhimento expresso da união de facto no exercício das responsabilidades parentais. Exercício conjunto, aliás, das responsabilidades parentais. Exatamente com o mesmo conteúdo que elas têm para os progenitores biológicos. Então, diz o artigo 1903, hoje, do Código Civil, que quando um dos pais não puder exercer as responsabilidades parentais por ausência, incapacidade ou outro impedimento decretado pelo tribunal, caberá esse exercício ao outro progenitor. Ou, no caso de impedimento deste, também, por decisão judicial, à seguinte ordem preferencial de pessoas: ao cônjuge ou unido de facto de qualquer dos pais, a linha A, e a linha B, a alguém da família de qualquer dos pais. Significa neste artigo, que este artigo 1903 acolhe a união de facto como uma, ou unido ou unida de facto, como uma das possibilidades, aliás, a preferencial para o exercício das responsabilidades parentais relativamente a uma criança, aliás, para uma criança relativamente à qual os dois progenitores estão impedidos de as exercerem. Portanto, no caso de impedimento de um dos pais, nas circunstâncias previstas na norma, o legislador confere diretamente o exercício das responsabilidades parentais ao outro progenitor. Portanto, ele pode atuar sozinho, praticando os atos de particular importância, bem como aqueles atos em que ele exige o consentimento de ambos os progenitores. Portanto, todas aquelas questões que nós temos de particular importância das crianças no exercício das responsabilidades parentais, estando um dos progenitores impedido, parece-me, e aqui a redação da lei parece-me que o faz de forma quase automática, estando impedido, passa diretamente para o outro progenitor, que passa a exercer sozinho as responsabilidades parentais. Portanto, o reenvio desta responsabilidade para o progenitor não impedido não parece estar sujeito aqui a qualquer formalidade. Aliás, não consta sequer esta transferência, vamos chamar-lhe assim, de responsabilidade, não consta sequer dos atos para os quais o legislador prevê o registro obrigatório nos termos do artigo 1920b do Código Civil. Portanto, parece aqui que há uma transferência automática de responsabilidade. Em caso de impedimento de ambos os progenitores, então é aqui que o legislador introduz o unido de facto e a relevância da união de facto. Neste caso, já estamos perante, já há necessidade de uma decisão judicial, e o exercício das responsabilidades parentais passará para o cônjuge ou unido de facto de qualquer dos pais ou, e segundo a ordem preferencial será a segunda opção, qualquer outro membro da família de qualquer dos pais. Portanto, a união de facto está aqui plenamente consagrada, está plenamente consagrada aqui a qualidade e entendemos nós, porque estas não fazem sentido, estas normas de outra forma, e portanto temos que acreditar que as coisas acontecem com alguma, com alguma seriedade, e portanto estamos a falar aqui numa criança que tem laços, digamos, de afetividade e de proximidade grandes com o unido de facto, ou com o cônjuge do progenitor, a quem será, digamos assim, atribuído o exercício das responsabilidades parentais. Ora bem, e que impedimento é este? Este impedimento pode ser um impedimento de facto ou um impedimento de direito, assim o dita a doutrina, tem ditado a doutrina. O primeiro resulta de factos concretos que impossibilitam os pais do exercício das responsabilidades parentais, por exemplo, uma doença incapacitante naturalmente, ou um paradeiro desconhecido. E aqui eu fui procurar e tentei encontrar acórdãos, que alguma jurisprudência relativamente, porque não é fácil ainda encontrarmos, relativamente à união de facto,
Mas encontrei aqui um acordo do Tribunal da Relação de Évora que é anterior, portanto é ainda na redação anterior do 1903, e portanto que coloca aqui, que enfatiza aqui, é de 2011, portanto 13/10/2011, é anterior, e que, portanto, no sumário diz qualquer coisa como fazer depender do pai o exercício das responsabilidades parentais quanto às questões de particular importância para a vida da criança seria prejudicial aos seus interesses, dada a impossibilidade de contatar com o mesmo e o facto de ser desconhecido o seu paradeiro. E, portanto, justifica-se, nesse caso, o afastamento do regime de regra, que será o exercício comum das responsabilidades parentais, relativamente às questões de particular importância para a vida da filha, em face da ausência do progenitor, da falta de contactos, desde, nesta altura, já de alguns anos atrás, e, portanto, nos termos do artigo 1903, a mãe passou a exercer as responsabilidades parentais de forma integral, portanto, sem ter que as partilhar. E, portanto, tantas vezes que estas coisas, nós pensamos nisto e que estas coisas nos acontecem e entram nos tribunais e que nos entram pelos escritórios, não é? Pessoas que, enfim, que o pai ou a mãe não estão, ou neste caso os dois que estão entregues a um tio, ou uma tia, ou um afilhado, ou a um padrinho, ou seja o que for, portanto, em que há um impedimento, e portanto isto só para nós percebermos o que é que este impedimento pode ser. E portanto, para que haja aqui uma solução que se prenda com a questão da união de facto, naturalmente, ou em que o unido de facto possa exercer aqui estas responsabilidades, é necessário que este impedimento se verifique relativamente aos dois progenitores. Pode também tratar-se de um impedimento de direito, como uma sentença que decreta uma situação, portanto, como falou o Dr. Jorge há pouco, de maior acompanhado, não é? Ou propriamente uma inibição do exercício das responsabilidades parentais. Relativamente à redação da norma na vigência de 2008, verificamos que agora, portanto, em caso de impedimento de ambos os progenitores, o legislador estabelece uma ordem de preferência, não é, na transferência destas responsabilidades e, portanto, privilegia o cônjuge ou o unido de facto de qualquer dos pais e, portanto, em segundo lugar, coloca alguém da família de qualquer dos pais, quando anteriormente só previa a possibilidade de ser para alguém da família de qualquer deles, desde que existisse, antigamente, um acordo prévio e com validação legal, ou seja, um acordo dos dois pais devidamente homologado pelo tribunal, ou feito um documento autêntico, ou autenticado nos mesmos termos, portanto, é que acontecia no artigo 1928 para a tutela, portanto, neste sentido, agora há uma transferência, quando o impedimento é só de um, há uma transferência que digamos que é automática, que se for o impedimento dos dois, é necessária uma decisão judicial. Portanto, aqui se a intenção seria facilitar e promover uma maior eficiência, digamos assim, ou segurança e estabilidade da criança, às vezes, para a rapidez de determinadas decisões, temos dúvidas que isso venha a acontecer. Aliás, é paradigmática uma situação que aconteceu também e que está relatada num acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, relativamente a um pedido de proteção do gabinete, um pedido de proteção de asilo, relativamente a uma menina, que declarou que não tinha familiares no país de origem e que a mãe era o único membro da família a residir no território nacional. E, portanto, para se entender que a mãe seria, portanto, a única a ter que autorizar aquela criança a pedir o asilo, foi necessário, enfim, correr meio mundo. E, portanto, às vezes perdemos um bocadinho aqui na flexibilidade e na eficiência que se pretende. Curiosamente, o legislador não aproveitou o ensejo de definir aqui qualquer critério determinante na transferência destas responsabilidades, designadamente o superior interesse da criança, portanto não se fala aqui no superior interesse da criança, embora nós saibamos que as decisões têm que estar, que é critério determinante destas decisões, e portanto na escolha, imaginem, de um unido de facto ou de outro, se tiverem ambos os progenitores enfim, numa relação de união de facto, se tiver que escolher,
não é? Portanto, tem que se privilegiar aqui os laços de proximidade e portanto, perdeu-se aqui, portanto, lá está, o legislador vai introduzindo, não é? A medo, e de forma muito tímida a união de facto, mas não lhe dá assim os contornos todos devidos e, portanto, nós ficamos um bocadinho aquém daquilo que efetivamente seria expectável. Há quem, enfim, se insurja também quanto a esta questão de ser primeiro e esta ordem preferencial, primeiro os unidos de facto, o cônjuge unido de facto e só depois a família, e, portanto, quem diga que não deveria haver esta ordem preferencial, isto tem a ver, designadamente na altura em que, em 2015, com a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, e na altura ainda não era possível a adoção, e portanto tudo tem a sua razão de ser, e portanto temos que fazer aqui uma interpretação atualística que se impõe. Curiosamente, portanto, esta questão do interesse, do superior interesse da criança não vem na lei, sobretudo quando se pretende quando pressupomos que aquilo que se pretende também com esta lei é proteger os padrastos e as madrastas que nas famílias recompostas criam laços de estreita afetividade com os seus enteados. E não estabelece igualmente, incompreensivelmente, parece-me, não sei se concordarão comigo ou não, qualquer norma relativamente à audição da criança. Embora no projeto, se a memória não me falha, estivesse. O artigo de 1904, a ver se avançamos um bocadinho mais para passar para o último, o artigo de 1904 termina que por morte de um dos progenitores o exercício das responsabilidades parentais pertence ao sobrevivo, salvo nos casos previstos no artigo 1908, e, portanto, por referência às circunstâncias previstas no artigo 1918, são aquelas circunstâncias em que há, portanto, em que está em causa, portanto, o risco sério para a criança, e pode o tribunal decidir nestas circunstâncias que a guarda não passe para o progenitor sobrevivo. Portanto, com a morte de um dos progenitores, o exercício passa para o sobrevivo. O número 2 deste artigo permite que, em caso de impedimento do progenitor sobrevivo, o exercício das responsabilidades parentais possa ser exercido, outra vez, nos termos do artigo 1903, pelo cônjuge ou companheiro de qualquer dos pais, portanto, segundo a mesma ordem de preferência, e, portanto, voltamos a ter aqui, em caso de morte, os unidos de facto a poderem exercer ou eventualmente terem de facto esse dever de o fazer. Naturalmente que em qualquer circunstância a devolução do exercício das responsabilidades parentais deve basear-se numa avaliação ponderada e adequada do interesse da criança, e portanto seria aqui se calhar proveitoso ter-se perdido um bocadinho mais de tempo na questão do critério, como se fez, por exemplo, no que diz respeito no 1906, número 7, portanto, ou pelo menos fazer uma remissão, qualquer coisa. Pronto. Por fim, o artigo 1904-A veio inovadoramente, e esta é que é a norma inovatória, estabelecer que quando a filiação se encontra estabelecida apenas quanto a um dos pais, as responsabilidades parentais podem ser atribuídas por decisão judicial ao cônjuge ou unido unido de facto deste ou desta, exercendo-as, neste caso, em conjunto com o progenitor. Mais desta até do que deste, porque esta situação, como veremos, é mais comum, ou poderá, a facilidade com que ela pode acontecer será mais em circunstâncias em que o pai, em que a criança não tem filiação registada quanto ao pai, do que propriamente quanto à mãe, não é? Pronto. Este exercício conjunto das responsabilidades parentais depende, então, da filiação se encontrar estabelecida apenas quanto a um dos pais, no registro só pode ter um dos pais, e depende também de um pedido do progenitor e do seu cônjuge, ou do unido de facto. A razão de ser desta norma, portanto, deste artigo 1904-A, foi de permitir o exercício conjunto das responsabilidades parentais pelo progenitor biológico da criança e o seu cônjuge ou unido de facto, sobretudo nos casamentos e uniões entre pessoas do mesmo sexo. E relativamente aos filhos biológicos ou adotados de um deles, e portanto lá está, quando esta norma foi idealizada, projetada, não havia ainda a adoção entre casais do mesmo sexo. Todavia, e apesar de pensado para estas famílias em concreto, a norma aplica-se a todos os casos em que o registro de filiação quanto a um dos pais seja omisso, num contexto de convivência familiar, como é óbvio, geradora de direitos e obrigações. Ninguém está aqui a dizer
nem se coloca em causa, nem se pode colocar em causa que uma criança seja, para as responsabilidades parentais sejam transferidas para enfim, às vezes as pessoas nós até devemos duvidar, porque às vezes vemos alguns processos de responsabilidades parentais em que as crianças são, enfim, confiadas à guarda de terceiros com quem não têm qualquer tipo de ligação. E, portanto, vamos confiar, de facto, que as intenções com que o legislador tem relativamente a estas normas não passam sequer por essas situações. E, portanto, acompanhamos neste passo o entendimento da professora doutora Margarida Silva Pereira, que eu há bocadinho vi ali, no sentido de que não se vislumbra que o fundamento aqui presente seja outro senão de que o companheiro ou a companheira do progenitor biológico tem laços familiares relevantes com aquela criança em concreto e continua apto a exercê-los. E se os tem, tais laços só podem advir de uma relação entre os unidos de factos que tem que ser compreendida como uma relação familiar. Portanto, não há forma de dizermos que não existe aqui uma família. Este conjunto, o exercício conjunto das responsabilidades parentais depende do pedido dirigido ao tribunal, como dissemos. Aqui, neste caso, já está contemplada a audição da criança, o artigo 1904, no número 3, diz que o tribunal deve sempre que possível ouvir o menor. E, portanto, o exercício das responsabilidades parentais inicia com a decisão judicial e uma decisão judicial pode também extinguir esta relação antes da maioridade ou emancipação da criança. Em caso de divórcio, separação, declaração de nulidade, o número 5 diz que se aplica exatamente nos mesmos termos, com as necessárias adaptações, o regime dos artigos 1905 e 1906, e, portanto, naturalmente que esta não é uma situação com um âmbito de aplicação geral a todos os unidos de facto, uma vez que, encontrando-se a filiação estabelecida quanto a ambos os progenitores, nenhum deles estando impedido, nos termos do 1903, ou tendo morrido fatidicamente, não pode exercer, não é, as responsabilidades parentais, e, portanto, a única válvula de escape que nós temos aqui no exercício das responsabilidades parentais pelos unidos de facto é de facto a delegação das responsabilidades parentais, a delegação do exercício que está prevista no 1906, número 4. Valeria, porventura, a pena prestar um bocadinho de mais atenção às relações familiares típicas e que se vão criando nesta nova ordem familiar e, portanto, perceber se não há determinadas matérias que deviam cautelar-se de outra forma relativamente, porque na grande parte das nossas famílias e das nossas crianças vive com padrastos e madrastas. E, portanto, esta lei é uma lei de alguns padrastos e algumas madrastas. E, portanto, só aquelas que relativamente às quais aquela criança não tem vínculo biológico com 2 progenitores. E, portanto, se calhar devia ponderar-se aqui um alargamento em determinadas circunstâncias. E não vos maço mais. Muito obrigada pela vossa atenção. Cátia, vou-me calar. Muito obrigada, doutora Joana. Isso eu acho uma pena, acho que não tenho a certeza. Podíamos continuar a ouvi-la com toda a certeza. Levantou ali questões muito, muito pertinentes, doutora Joana. Nós temos já aqui algumas questões no espaço Q&A, e se o senhor professor e a doutora Joana Pinto Coelho não se importarem, eu iria ler as questões e depois deixar para que o senhor professor e a doutora Joana pudessem responder. Portanto, nós neste momento temos 2 questões, portanto eu se calhar começava por estas 2 questões e depois iríamos continuando. A primeira questão é a questão da doutora Joana Lourenço Castro, que nos diz: boa tarde, lançando mão da ação especial para acompanhamento de maior, qual é a prova necessária para afirmar a existência da união de facto? E a declaração emitida pela Junta de Freguesia é suficiente para que o Tribunal reconheça a situação jurídica dos unidos de facto? Muito obrigada desde já. Bem, eu confesso que não estou a ver se há prova específica no contexto da ação especial, da ação de acompanhamento, e, portanto, não havendo, atrevo-me a dizer que se aplica o regime geral de prova
o segundo A maiúsculo da lei, mas posso estar enganado, que se admite que a união de facto prove-se por qualquer meio legalmente admissível. Não deixa a pergunta não deixa de ter um pressuposto subjacente, é que nós falamos da união de facto, olhamos para ela, tentamos aproximar do casamento, mas depois, em momentos mais críticos e em momentos de litígio, perguntamos: mas será suficiente esta forma ténue que é uma declaração da junta de freguesia ou uma prova qualquer, não é? Mostra também o reflexo da informalidade na prova, não é? Não tendo a certeza, não tendo visto com atenção a ação de acompanhamento, eu diria que sim, que a declaração é relevante. A questão muitas vezes pode ser se a pessoa está numa situação de acompanhamento e essa pessoa está em condições de fazer a declaração nesse momento, não é? De ser aceitável a declaração numa situação em que a pessoa já esteja diminuída, ou tem declaração antes, ou então a sua diminuição não é suficiente, mas em princípio seriam as regras gerais, não sei o que é que a doutora Joana Pinto Coelho pensa sobre isto. Eu penso que a prova da união de facto, como numa circunstância, quer dizer, como em outra ação qualquer, onde tenha que se fazer prova da união de facto, toda a prova legalmente admissível, portanto, sim. valerá. Até porque o atestado da junta pode sempre ser impugnado e Claro. pronto, portanto é a prova nos termos gerais, portanto como é que vive, com quem vive, há quanto tempo, pessoas, que testemunhas, documentos, sei lá, comprovativos de morada, não é? Sim, salvo erro, esse tipo de prova especial deve existir, ou a situação especial deve talvez para efeitos de nacionalidade, se bem me lembro, algo do género, não? Pois, exatamente. Eu relativamente, eu não sei porque estou a de lembrar. acompanhada eu nunca pus, mas pus várias vezes de interdição e portanto, sim. E pronto, mas para prova da união de facto, designadamente naquelas situações em que nós estamos a falar naquelas ações que se punham contra a segurança social por causa das pensões de sobrevivência, a prova de união de facto era feita nos termos gerais de direito e, portanto, era alegada e, portanto, havia de facto muitas vezes uma declaração da junta de freguesia a comprovar a composição do agregado familiar e a residência, mas depois sempre sustentada também por testemunhas, não é? E, portanto, valerá relativamente a esta, acho que é isso. Sim. Mas alguém que não concorde. Pois, a declaração da junta de freguesia não basta para provar a união de facto. Os tribunais já se pronunciaram em este respeito. Depende do contexto. Pois, eu não sei se a declaração da junta de freguesia bastará ou não. Eu para mim acho que ela pode ser impugnada e, portanto, eu se estivesse ao contrário, eu impugnaria, não é? Depende do lado em que está o advogado. Portanto, isto é como tu. Eu acho que a prova deve ser, não há prova específica deste sentido. Pronto. Agora, relativamente a esta segunda questão, Kátia, que aparece aqui no QIA, não é? Eu acho que isto é melhor responder o doutor Jorge. Não, eu não sei. A questão. Primeiro, ela é colocada com um alcance grande, não é? Não é? Pois de debate. Nós temos aqui uma questão. Temos uma questão sempre no nosso ordenamento, não é? Que não existe nos demais ordenamentos de língua portuguesa. Temos a Constituição brasileira fala da união estável. E nós trabalhamos sempre à procura da união de facto, a tentar ler nos interstícios, entre aspas, ou nos indícios do 36 ou do 26, já foi só do 26, já houve uma altura que foi só do 26, o suporte da união de facto.
Mas aí o segundo problema que nós enfrentamos, para além de um texto constitucional que não nos dá uma referência explícita, é depois o contraste na eficácia civil pura e patrimonial, não é? E essa também é muito clara. E a terceira coisa, e essa é mais chocante, é a atuação. Eu recordo um tribunal, um acórdão português de 2015, em que um juiz, um juiz português, um relator, não é? Chegou ao ponto de considerar que não se podia reconhecer a eficácia da União, a mesma eficácia que é reconhecida no Brasil à União Estável em Portugal, porque isso era incompatível com os princípios da ordem pública internacional do Estado português, o que nos coloca numa situação estranha, porque os exemplos de ofensa aos princípios da ordem pública internacional nunca estaríamos à espera de ser uma situação em que a União Estável acaba por ter um âmbito de eficácia maior que o da União de facto. O caso em Apreso, que o acordo até posso citar, não é? O caso em Apreso até não era especialmente chocante, era decidir entre deferir a herança à companheira da União Estável ou aos irmãos que viviam em Portugal do falecido. Não é? Mas de resto, o que é uma questão que é perfeitamente, vamos ver, perfeitamente banal, não é? Nós até podemos, vamos lá ver, nós temos quantas situações é que nós temos de pessoas que vivem 20 anos com outra pessoa, que nunca fizeram testamento, que nunca, portanto, e têm casamentos, um deles tem casamentos de um casamento anterior, não é? E nós pensamos qual é a justiça de uma situação destas, não é? Onde é que eu, não sei. Mas a minha tese aqui é a seguinte, é que o direito civil é o mais formal de todos os direitos. Pois é, há questões formais que nós não conseguimos aqui de facto ultrapassar, não é? É por isso que nós vemos a diferença de tratamento ou disparidade entre o direito civil, ou pelo menos o direito civil da família, e todos os outros ramos. Não é? Não vemos esta quebra em alguns momentos. É claro que no campo do exercício das responsabilidades parentais, não era expectável que existisse essa quebra, essa diferenciação. Não é? Até não existe no caso dos progenitores nunca terem vivido juntos, não é? Pelo menos a título como enunciado, não é? Uhum. Embora depois as coisas possam não ser exatamente claro. semelhantes como, não é? Mas nós temos questões ultrapassáveis e lá está, que o doutor há bocadinho dizia, e bem, quer dizer, temos um Código Civil temos um Código Civil marcado por um excesso, quer dizer, nem precisamos de ir à filosofia do direito, porque senão vamos perguntar o que é justo e o que é bom e, portanto, vamos andar aqui um bocadinho... Agora, nós temos um Código Civil marcado, para já temos ainda uma vertente muito tradicional, muito patriarcal em determinadas questões, e relativamente aos modelos familiares já vamos fazendo algum avanço, mas sabemos que temos um traço ainda muito tradicional. E depois temos um Código Civil que, altamente no direito da família, muito, quer dizer, muito formalista. Mas também temos um dever, quer dizer, para nós que fazemos, enfim, que estudamos estas coisas e também que queremos avançar um bocadinho mais e que também temos o dever de, no que diz respeito à interpretação das normas e à interpretação do direito, de tentar... quer dizer, nós temos que, eu pelo menos sinto que nós temos que pôr o direito a mexer, não é? E portanto, quer dizer, eu não vou dizer um terceiro Código Civil, porque não sei, mas precisamos de uma interpretação muito atualista relativamente a determinadas questões, e esta é uma delas. Eu por acaso queria aproveitar para referir
a professora Magalhães Colasso, que presidiu a Comissão de Reforma em 1977, e que em 77, estávamos em 77 e ela disse, não, olhou e diz, basta o 2020, não é? A proteção em matéria de alimentos, e que nem sequer era tão fácil como hoje, não é? E ela diz que não queremos estimular as situações de união de facto. Mas a verdade é que, passado 25 anos, ela escreve no momento das comemorações e diz: é a altura de reformar o código, porque o código não esconde as suas rugas. É ela própria que 25 anos depois diz isso. Agora já passaram 50. Claro, nós temos esse dever, é ela própria, passado 25 anos, que diz isso. É verdade que sim, e isto tem reflexos que nos ultrapassam. Por exemplo, as limitações em matéria de prazos à impugnação da paternidade presumida no quadro do casamento, porque é que elas existem, porque é que se insiste nos prazos de ações de investigação, porque é a filiação extramatrimonial é para proteger alguém que esteja casado, não é? Vai parando essa dúvida, não é? Mas, enfim. Não. Se me permitem, eu vou então passar à próxima questão. Eu peço desculpa porque eu tive aqui um pequeno lapso de tempo que não conseguia comunicar convosco e peço desde já desculpa por isso. Ouvi-vos perfeitamente, mas foi um bloqueio do meu computador de que eu vos peço desculpa. Então, a próxima questão, eu vou ler para que todas as participantes e todos os participantes tenham acesso, então da doutora Jani Gonçalves, que nos diz: boa tarde, existindo uma declaração de competência no unido de facto, este tem legitimidade para figurar como autor numa ação de incumprimento das responsabilidades parentais, desacompanhado do progenitor / companheiro? Obrigada. Não está. Tem? O doutor acha que tem? Não, concordo. Não, existe uma precariedade, uma informalidade. Esta delegação de competências é uma delegação, desculpa, mas delegação de competências. Esta delegação do exercício das responsabilidades vai mais no sentido do exercício das responsabilidades da vida corrente, da forma como está colocada. E, portanto, lá está. Porque, na realidade, o que se pretendeu com esta, embora possa estar, nós possamos ver na norma ou colocar ali a questão da união de facto, isto lá está, é dar umas pinceladas, é assumir as coisas de forma muito ténue e muito tímida. Nós não queremos unidos de facto, ter responsabilidades parentais, isso é uma coisa muito à frente, não é? Pronto, portanto, mais vale dar só assim umas, portanto, e não, a forma que ele está é todas aquelas questões que se prenderam, nos tribunais durante muito, muito tempo, que era o facto de a pessoa, e que acontece ainda, que era o facto, por exemplo, a pessoa que tinha a criança à guarda durante, por exemplo, imaginem, uma residência alternada. Eu tenho os meus filhos durante uma semana, o pai tem os filhos durante a semana seguinte. Durante a minha semana eu não posso pedir, portanto, aos avós, aos tios, ou unidos que vão ao balé, que vão ao... Portanto, são estas questões. Porquê? Porque nós depois tínhamos pessoas que iam para os tribunais dizer assim: mas ele durante a semana não está com as crianças, porque as pessoas têm... Portanto, são todas estas... E a norma foi mais para obviar isto. Ora, o que a norma não exclui é a possibilidade, e não sei se o Dr. Jorge concorda comigo ou não, o que a norma não exclui é a possibilidade de eu poder delegar esta responsabilidade no unido de facto, não é? Ele ou ela não foi diretamente vocacionado para ela. Há ali uma aberturazinha, digamos assim, não é? A única inovação em matéria de união de facto ou de contemplação da união de facto nas responsabilidades parentais vem a reboque da questão da adoção por casais do mesmo sexo,
e não propriamente como um grito do Ipiranga, desculpem-me lá a expressão, no sentido de que não, as uniões de facto nós podemos, portanto, não, nós é que numa interpretação, nós, enfim, e porque há a doutrina que assim não entende, numa interpretação atualista e que não pode, porque eu entendo que o direito não pode desfasar-se nem dissociar-se daquilo que é a realidade da vida, nós é que tentamos abrir várias brechas para fazer ali contemplar, mas pronto, o Dr. Jorge pode ter ali uma opinião. Não, eu aqui mas acho quanto à delegação concordo, até nem me lembro se nos tais princípios de direito europeu da família, não é? Se não havia na exposição de motivos em inglês uma referência a essa hipótese expressa. Porque isto, como eu costumo dizer, os trabalhos preparatórios vieram primeiro em inglês. Pois. Mas admito que sim, não, e parece-me que sim, sem dúvida. Não está lá dito, mas contempla essa hipótese e vem tornear essa questão, não é? De forma elegante para o tempo, não é? Já passaram mais de 10 anos, não é? Sim, verdade. Muito obrigada. Neste momento não temos mais questões. Ora, eu fui perentória, disse logo quando nós estávamos nos trabalhos preparatórios. Exatamente. Eu disse logo que eu e o Dr. Jorge seríamos bastante elucidativos, que não havia de facto grandes questões relativamente às matérias, até porque, reparem, são matérias muito novas, quer dizer, já têm alguns anos, mas no que diz respeito a grandes questões jurisprudenciais, coisas práticas, por exemplo, nesta questão, no impedimento dos... Não há assim, eu pelo menos não conheço, não tentei encontrar e não encontrei. Encontrei mais noutros ordenamentos jurídicos do que propriamente nos nossos. E, portanto, nós somos pessoas assim e deixamos toda a gente esclarecida, não é, Dr. Jorge? Esperemos que sim. Não, mas a verdade é que também o caráter recente das mudanças, não é? Ou das alterações. A interiorização destes conceitos há necessariamente, portanto, esta lei tem 5 anos, e há necessariamente um desconhecimento geral ainda, um bocadinho daquilo que é, não é? Pronto, lá está. Designadamente porque depois também viemos tapar, quando passámos portanto, a lei dos casamentos entre o mesmo sexo é de 2016, não é, doutor? Diga-me, não. Peço desculpa. Do casamento... 2016, eu acho que sim. E a lei da adoção? Está a falar da adoção. A adoção é 2000 o casamento entre pessoas do mesmo sexo é mais cedo, não é? É 14 e a outra 16 ou 17, é assim qualquer coisa, mas portanto viemos um bocadinho tapar o sol com a peneira. O casamento entre pessoas do mesmo sexo é 2010. Oh, pronto, isso. E depois e a outra é da adoção eu acho que é de 2016, salvo erro. 16, pronto, e portanto lá está, viemos um bocadinho tapar o sol com a peneira relativamente àquilo que era e que se pretendia com esta norma, não é? Porque, de outro modo, para termos crianças que não têm registado o parentesco biológico, enfim, pronto, não sei. A ver, vamos. Temos um interlocutor novamente a suscitar uma questão. Eu, relativamente a esse ponto, tenho pena de não estar aqui o professor Pamplona Corte Real, que teria lastro suficiente para essa discussão e acharia interessante, porque esta questão ultrapassa muito o perfil algo delimitado dos nossos temas, não é? Senhor professor, permite-me que leia, por favor, sim. Portanto, a questão, ou o comentário / questão é do Dr. Hélder Apóstolo, com a devida vénia. Recordo que a grande questão que levanto tem exatamente a existência, a mudança, a proposta, a necessidade de crescimento, entre aspas ou não, crescimento de duas figuras contratuais diversas, a união de facto e o casamento. Porém, a imagem transmitida dos oradores, repito, com a devida vénia, é que é considerada da necessária evolução da união de facto, mas pergunto, qual o enquadramento específico do casamento, dada a necessidade da forma ética, histórica e, claro, do conceito de família?
O que se está a perguntar é a equação relativa entre as duas figuras, não é? Se bem estou a perceber. E nesse aspecto há várias possibilidades, não é? E mesmo a história não é assim tão clara quanto isso. O direito matrimonial foi inventado pela Igreja por altura do Concílio de Trento. O que era o casamento, a união de facto é uma figura que precede o casamento, não é? Embora os historiadores também o possam discutir, não é? Mas a estabilização da doutrina matrimonial também não é assim, não é uma coisa tão recente. Por outro lado, há quem defenda que vai haver uma aproximação entre as duas figuras ou uma desvalorização das duas em nome da liberdade individual. Mas isto é muito. Situa-se, como disse há pouco quem faz a questão, num plano de filosofia do direito, sobretudo. Sim, num plano de filosofia do direito para a qual eu não estou minimamente... Confesso também não. Não estou, nem vou responder. Confesso. A minha única questão e aquilo que eu posso, e de facto que estaria aqui em causa, e a única coisa que eu posso dizer relativamente a esta forma ética histórica do conceito de família, é que eu não posso, que queira de alguma forma fazer uma diferenciação entre o que seja o casamento matrimonial, formalizado matrimonialmente pelo civil, portanto, a união de facto, pressupostos, portanto, isso pode fazer essas distinções todas. O que eu não consigo conceber é que não se anteveja a existência de uma relação familiar fora de um casamento. E, portanto, e esta é a minha visão, com toda, eu não sei, o que sei de filosofia do direito é muito pouco para esclarecer essa, aliás, eu sou muito nova para responder a essas questões, no sentido de trazer à colação essas ideias de, enfim, de muito dos nossos antepassados, aqui um bocadinho a brincar, mas a única questão é que eu considero, de acordo com aquilo que são as minhas convicções, que realmente família e casamento não são sinónimos, quer dizer, são sinónimos, mas não há uma correspectividade única, não há família só no casamento. E, portanto, Dr. Richard, Peço desculpa, doutora Joana, mas de facto havia a opção da mão levantada, mas como não nos é possível fazer questões assim pelo número de participantes, eu pedi especificamente ao participante que, se tiver a questão, temos aqui mais um minutinho para, se ainda houver alguma questão, senão, entretanto, encerramos a nossa sessão. Eu dou espaço. Umas últimas palavras, Sr. Professor, aqui para o encerramento dos nossos trabalhos de hoje. Portanto, já não há mais nenhuma questão? Neste momento não, Sr. Professor. Havia de facto aqui dois participantes que tinham a mão levantada, sim. Não, sendo que um deles já tem a questão esclarecida, portanto está o problema resolvido, ainda bem. Eu agradeço a oportunidade para esta intervenção, sendo que necessariamente os nossos temas eram temas que implicavam um enfoque mais específico e uma reflexão, sem prescindir de uma reflexão de fundo, implicavam também uma consideração cirúrgica de alguns pontos, daí porque é óbvio que isto se presta a discussão e uma multiplicidade de orientações e concepções. Ainda bem. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Faço o mesmo pedido, doutora Joana, umas últimas palavras nesta nossa sessão de hoje. Eu, enfim, faço das palavras do Dr. Jorge as minhas palavras também, agradeço imenso esta oportunidade, e de facto estas questões são questões que, se nós começarmos a puxar, elas têm, além de terem um aspecto muito técnico, são também questões que podem levantar, como vimos, algumas dúvidas quase éticas, não é? E que se prendem com questões de filosofia do direito.
e não só. Portanto, fica sempre no ar, ficam sempre no ar algumas questões que poderiam ser respondidas de forma mais pormenorizada. Mas ainda assim, enfim, foi um bom final de tarde. Foi um bom momento de reflexão e por isso agradeço naturalmente à PMJ e a companhia do Dr. Jorge, claro, muito obrigada. Obrigado também pela sua companhia, Dr. Joana, e obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Professor Jorge Duarte Pinheiro, muito obrigada, Sra. Doutora Joana Pinto Coelho. Foi de facto um final de tarde muito agradável, levantaram-se aqui questões muito importantes e obviamente temos que deixar aqui espaço para a reflexão, como referiram, são legislações recentes e são estes cursos, são estes momentos que nos permitem refletir exatamente sobre estas matérias e que nos levam a querer estudar mais matérias tão importantes e estarmos aqui todos juntos hoje, mais de 100 pessoas, acho que demonstra o interesse em aprofundarmos cada vez mais estas questões. Eu agradeço mais uma vez aos nossos oradores, agradeço às nossas participantes e aos nossos participantes. Vamos encerrar então a sessão de hoje e conto convosco para a sessão de encerramento no dia 22, quarta-feira, também iniciaremos às 18 horas, como tem sido habitual, e vamos ter, eu peço-vos só um segundo para não vos dar uma indicação errada, mas vamos ter então será o último módulo deste curso breve e teremos as intervenções da professora doutora Cristina Araújo Dias, que nos vai falar sobre os efeitos da dissolução da união de facto em vida e por morte do companheiro e da companheira, e também o professor doutor José João Abrantes, que nos dará uma perspectiva constitucional da união de facto. Portanto, conto com a presença de todos e de todas na quarta-feira, a partir das 18 horas. Mais uma vez, muito obrigada e o resto de uma boa tarde a Obrigada todos e a todas. Muito obrigada. Obrigada a todos e a todas. Boa tarde. Com licença.